Nesse vídeo vamos comentar um pouco sobre a JHSF. Seu último resultado saiu sensacional, foi o melhor da história da empresa, então temos que comentar sobre ela e também, além disso, as principais notícias do mercado financeiro, comentando de ações. Temos a Raizen também, que está em recuperação judicial, temos algumas notícias sobre o ativo, também sobre criptomoedas, o Bitcoin, tem algumas informações importantes e também de fundos imobiliários, tá? Então peço que vocês vejam o vídeo até o final. Começando aqui então sobre JHSF, esse aqui tem algumas imagens lá do site Relação com Investidores, o RI da empresa, caso vocês queiram baixar esse arquivo, é lá no próprio site deles. Começando então na parte do consolidado, 2025 marcado pelo maior resultado da história da JHSF, consolidado com lucro líquido de 1,9 bilhões, aumento de 117% versus 2024, e também temos um VGV vendido, ela vender alguns ativos e levantou 5,2 bilhões para o seu próprio fundo, tá? Que é a JHSF Capital. Então, o maior IPO do mercado imobiliário brasileiro. Renda recorrente, que eles focam bastante em renda recorrente, depois eu vou comentar sobre os segmentos da empresa. Receita bruta teve o aumento, lucro líquido também. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra nem de venda, tá? É somente educativo, informativo. Próximo slide, temos aqui o portfólio de ativos, então tem reserva Cidade Jardim com VGV de 1,6 bilhões, Boa Vista Estates 1,6 bilhões, Boa Vista Village, tem também São Paulo Surf Club. Ela conseguiu então um VGV de aquisição de 5,2 bilhões, ou seja, ela conseguiu vender os seus ativos e quem comprou foi tudo gerido pela JHSF Capital. Então isso daí é uma excelente estratégia para a empresa como um todo, ganha bastante dinheiro nisso daqui, tá? Então VGV de 5,2 bilhões, unidades totais vendidas de 496. E como que ficou para a JHSF, Então temos um VGV, um potencial de 30 bilhões ainda, ela ficará com 78 unidades futuras para locação e tudo mais, gerando renda recorrente. Estrutura de capital fortalecida após a transação, então isso daqui é um ponto relevantíssimo por conta da sua dívida. Tem algumas incorporadoras, mas lembrando, não é incorporadora, ela foca em diversos outros segmentos, mas temos aí um deles que é a incorporação. E aí a maioria das incorporadoras tem dívida, vai se alavancando bastante e esse é o indicador principal, a Raizen, entrou em recuperação por conta disso daí, por conta da dívida. Então vamos lá, verificando aqui antes da transação, o indicador dívida líquida sobre o EBITDA ajustado estava positivo 1,9 vezes, estava meio que equilibrado, até 2 vezes acaba sendo bom na minha opinião, e depois da transação então teve esse aumento do caixa, esse levantamento de caixa e conseguiu menos 1,3 vezes, ou seja, a empresa tem mais caixa do que dívida. Ainda nesse segmento, na minha opinião, achei excelente, porque até o momento, então, ela conseguiu, assim, não estava ruim a dívida de antes, estava até que mais ou menos ali até 2 acaba sendo aceitável, E agora então tem mais caixa do que dívida, então é um ponto excelente, na minha opinião. Entregas renda recorrente em 2025, então ano passado como que foi então o hub de offices e mídias inaugurado no primeiro trimestre de 2025 e todos os ativos é de alta renda, tá? É alta da alta renda, tá? Então temos Fasano Tênis Club, temos Fasano também, JHSF Fasano, ela que é Fasano é uma das marcas da empresa JHSF. Então, tem também o Aeroporto Catarina, lá em 2019 eu acabei comprando as ações, eles estavam em fase de construção, depois lá em 2021 mais ou menos eles estavam em fase de construção e eles iriam ampliar para mais hangares e tudo mais. E agora então já está pronto, faturando bastante. As ações antes estavam em 2,50 e hoje, se for ver, está em R$ 12, Então subiu demais e foi ótimo para quem segurou. Eu acabei vendendo quando estava em R$ 7 na época. Bom, temos também o São Paulo Surf Club, inauguração quarto trimestre de 2025, então tudo referente ao público de alta renda, tá? Isso daí, por exemplo, são piscinas de ondas ali para o pessoal surfar, acaba sendo um público que tem bastante dinheiro. 2026, como que está a parte das entregas, então, o Shopping Cidade Jardim, eu me lembro que antes, lá em 2020, já tinha já
mas agora tá ali, ó, expansão do térreo, então cada vez eles estão expandindo os seus próprios ativos. Boa Vista Village também, na minha época lá, que eu lembro que já tinha, tem até um vídeo no canal há 6 anos atrás. SP Catarina Aeroporto Executivo, então 3 novos hangares, eles ganham com estacionamento dos aviões, né, que jatos particulares, então a parte de aeroporto executivo totalmente particular de alta renda. JHSF Residência, então novas residências no Boa Vista Village. JHSF Fazano e também Usina SP, sendo uma nova fase em 2026. Entregas recorrentes para 2027, então temos Shoppings Faria Lima, Catarina Aeroporto Executivo com novos hangares, novos pátios. Eles querem cada vez mais, então, seus próprios ativos, querem ampliar para melhorar, fazer mais investimentos e também entrando em novos empreendimentos. Grand LED Hotel, Fazano e também JHSF Residências com novas residências, reserva Cidade Jardim. Resumindo aqui, né, ou seja, ela possui diversos segmentos, tanto na incorporação como também de gestão de fundos, né? Temos o shopping, diferente dos shoppings comuns, tem o shopping Cidade Jardim, eles ganham com as lojas alugadas, com grifes, né? E essas lojas de marca de grife acabam sendo mais seguro porque é difícil de quebrar, né? Então acaba ficando por mais tempo, tendo uma renda recorrente, uma vacância baixa. Hospitalidade também, gastronomia, então ela tem a marca Fazano, os hotéis de luxo, os restaurantes. Aeroporto privado executivo também é um dos segmentos, atende jatos particulares, ganha com taxas de pouso, decolagem, também os hangares, né, os estacionamentos. JHSF Residências e Clubes são clubes executivos para os membros, então, por exemplo, as piscinas de ondas é um dos exemplos. JHSF Capital, então, ela faz a gestão do fundo, como por exemplo, então, os 5,2 bilhões vai para o fundo deles e aí acaba vendendo aos investidores, né, para quem ser sócio aí, então, da JHSF. Temos também incorporação, todos focados então no público de alta renda, como vocês viram, um feijão com arroz da empresa, basicamente. Sobre a composição do seu caixa líquido, eu vou deixar uma imagem aqui para vocês, então mais 2,3 e também outra imagem que eu achei sensacional aqui, referente à sua dívida, né, como que está o cronograma de vencimento da dívida. Então, cobertura de 2 anos, dezembro de 2024, estava coberto aí 2 anos mais ou menos, então 1,9 vezes ali aproximadamente, né, o seu indicador. E agora então, como vendeu seus ativos, conseguiu cobertura de 7,2 anos. Ou seja, o seu caixa ali cobre já 7,2 dos seus custos da empresa. Mas assim, eu acho que com certeza a empresa vai gastar esse valor, né? Vai investir em novos empreendimentos, mas isso quer dizer o quê? Que ela tem muito caixa pela frente, dá para fazer o que ela quiser, basicamente, né? Verificando onde tem mais retorno e tudo mais. Então, aí, poucas empresas têm caixa hoje em dia, né? Então, achei um ponto relevantíssimo esse daí de caixa, né? Diante que eles venderam, então conseguiram captar os 5,2 bilhões que eu comentei anteriormente. Comentando sobre outras informações, agora sobre o Ibovespa, saiu uma notícia que nem a guerra do Irã parou a bolsa. O mercado brasileiro deve ter o primeiro melhor trimestre em fluxo de capital estrangeiro desde 2022. Também outra notícia, né, parecida, fluxo estrangeiro na B3 soma 42,5 bilhões em 2026 e já supera todo o ano de 2025. O Ibovespa em janeiro estava em 160 mil pontos e agora já está em 192. Verifiquei hoje aqui 192. E no Brasil, menos que 2% investe em ações, né? Então, o fluxo estrangeiro é principalmente influenciado nossa bolsa de valores, tá? Porque tem bastante fluxo de fora e aí quando tem mais demanda, o preço acaba subindo das ações, né? Então, quando os estrangeiros entram, que é a maior parte da bolsa, como já comentei, né? Menos que 2% da gente investe, né? Então, influencia bastante quem é de fora, né? Então, isso daí é uma notícia muito boa porque faz, então, as ações ter aquele impulsionamento nos preços. Notícia lá dos Estados Unidos, o payroll, Estados Unidos criam 178 mil vagas, novas vagas de trabalho em março, muito acima do esperado. E qual que é o impacto para o brasileiro, né? Às vezes acaba não sendo tão bom, porque se a economia norte-americana está indo bem, tem novas vagas de emprego, isso daí gera mais consumo, mais inflação,
E diante do Fed, né, o Banco Central Americano, ele costuma então manter, é uma das opções, né, para ele manter a taxa de juros, né, diante do aumento das vagas de emprego, aí aumenta o consumo, aumenta a inflação. Então, para abaixar a taxa de juros acaba sendo mais difícil por conta disso. E a gente brasileiro, né, como a gente é um país emergente, depende bastante da taxa estrangeira. Então ele é como, por exemplo, ali uma base ali para nossa taxa de juros, né? Então, se lá fora está em 4%, imagina o quanto que não deve ser aqui no Brasil, né? Então, se lá é um país muito bom, já é seguro, né, uma moeda forte, está pagando 4%, por que que a Selic aqui deve estar em 5% com grandes riscos do país? Então é uma base para a gente, né? Se lá está 4%, no mínimo aqui no nosso país tem que estar a 10, 12, 15% diante do maior risco país, tá? Então basicamente é isso. O dólar puxando para cima globalmente é uma pressão também para a nossa Selic manter no patamar que ela está hoje em dia. Outro comentando sobre as ações da Axia 3, então na liderança para esse mês de abril, as ações mais recomendadas para investir, então segundo os analistas, né, principais corretoras, BTG, Genial, XP, Empíricos, né, então tivemos 8 recomendações dos analistas, retorno em março ficou negativo, menos 4%, a Axia no caso foi diante que ela é a que mais se beneficia no cenário atual dos preços altos de energia. Então é uma empresa que tem esse principal benefício neste mês, segundo os analistas, não é recomendação de compra. Itaú, pelo crescimento na sua carteira de crédito em 2025, mesmo com a Selic alta, então eles conseguiram captar mais crédito mesmo com a taxa de juros altíssima. Vale pela expectativa de dividendos, então é sempre, né, costuma entregar bons dividendos. A Vale tem também uma expectativa de dobrar os seus ativos, né? Tem outra notícia também. Então, tem altas expectativas da empresa para os analistas, né? E aqui meu papel é compartilhar o que os analistas estão pensando sobre a empresa. Localiza diante das margens robustas no segmento de aluguel de veículos e gestão de frotas, e por fim a Vibra diante da sua boa margem neste último trimestre. Raizen faz propostas a credores para converter 45% da sua dívida de 65 bilhões em ações. Então a Raizen ela está em processo de recuperação judicial e um dos planos então para ela sair, né, desse processo de recuperação é converter 45% da sua dívida por meio de ações. Então se você é acionista, por exemplo, né, acaba recomprando então as próprias ações para conseguir dar uma força para a empresa, e aí é uma chance da empresa sair da sua dívida e aí podendo destravar então o preço das ações. Última vez que eu verifiquei estava em 54 centavos a Raizen, então estava bem baixo, né, menos que R$ 1, e pode ter alta volatilidade diante das notícias que pode sair, né? Se tudo der certo, a tendência acaba então de ser que as ações podem valorizar se tudo der certo essa parte do plano de recuperação judicial. Sobre a sua dívida, que foi o principal ponto na qual entrou em recuperação, estava o indicador em 5,3 vezes o EBITDA, estava muito alto esse indicador. Então, olha isso, 5,3 vezes é altíssimo, né? Qualquer empresa que você for verificar, bater o olho nesse indicador e falar assim, vixe, como que ela vai conseguir pagar essa dívida, né? Basicamente isso, qualquer analista que for verificar esse indicador já vai ser um ponto crítico ali de 5,3 vezes, e após esse plano, então, pode rebaixar para 3,5 vezes o EBITDA. É alto também, mas é menor que 5,3, né? Tem também uma semana, outra notícia, que o CAD aprova a venda de ativo da Raizen, as ações Raizen 4, para o grupo Gera Energia. Tem uma cotação em 0,54 centavos e está nesse processo. Diante disso, pode ter alta volatilidade, né? Se você é um especulador, talvez isso daí é um assunto positivo, né? E também para quem é acionista também, eles aprovaram o ativo da Raizen, então consegue levantar mais ativos para conseguir arcar com as suas dívidas. Comentando agora um pouco sobre os fundos imobiliários, quais são as principais notícias, subiu bastante e tem alguns segmentos que subiu mais, como por exemplo de logística, né, shoppings também. Então vamos comentar primeiro dessa daqui. Fundos imobiliários de logística superam o IFIX com retorno de 23% em 2025.
Lembrando que não tem nenhuma garantia que se vai continuar em 2026 essa alta rentabilidade, né? E ainda mais os dividendos também, né? Somente a valorização da cota, então 23% é altíssimo, né? Temos aqui, ó, vacância atinge o menor nível, final de 2025 chegou a 6,6%, destrinchando em São Paulo ficou em vacância de 7,5%, ou seja, quase que não tem imóvel vazio, né? Lá em Guarulhos também o preço do metro quadrado aumentou demais. Eu postei outro vídeo completo comentando sobre isso, sobre a parte de mercado imobiliário, né? Então, São Paulo 7,5% no geral do estado, Rio de Janeiro já é um pouquinho mais de vacância, 12,3%, e Minas Gerais 1,8%. Em Extrema, vale considerar aqui que a taxa de vacância ficou em 0%, ou seja, não tem nenhum galpão disponível em Extrema, Minas Gerais. Lembrando que Extrema é aqui perto de São Paulo, né? Eu estou aqui em Atibaia, então acaba sendo uns 20 minutos, chega em Extrema praticamente, né? Então fica mais próximo de São Paulo. Eu acho que foi diante disso que a vacância chegou em 0%. Demanda segue forte, cerca de 60% das entregas já estão pré-locadas, então basicamente está em construção e praticamente já está alugado, né? Mais da metade já está alugado. Fundos imobiliários ainda negociam valores abaixo do seu valor patrimonial, então temos algum aí que é o indicador P sobre VP, abaixo de 1 acaba negociando então abaixo do seu valor patrimonial sobre os fundos imobiliários. É um indicador excelente, né, bem importante quando a gente analisa fundos imobiliários. Perspectivas de queda na Selic pode aumentar o ritmo de valorização da cota, então já está em patamares altíssimos, né? E a tendência, se tudo resolver internacionalmente, acaba sendo que a Selic pode dar uma corrigida, pode cair um pouquinho e vai ser bom para os fundos imobiliários, segundo então essa notícia. A ZR11 segue com compra de imóveis da Shopee, avaliada em 125 milhões. Também temos esse fundo imobiliário ALZR11, que comprou, então, na verdade não foi concluído, mas avançou uma etapa, envolve 125 milhões, eles pretendem fazer um aluguel, né, gerando então 1 milhão todos os meses. O ticker ALZR11, o preço da cota está em média de R$ 10,55 a última vez que eu verifiquei. Últimos 12 meses subiu 19%, mais os dividendos de 9,55%. Não a garantia futura, lembrando. Voltando, é um centro de logística localizado em Santana de Parnaíba, essa aquisição. E aí o contrato é de 10 anos com aluguel mensal, um pouco mais de R$ 1 milhão, corrigido pelo IPCA. Seu portfólio é gigantesco, está lá no site do fundo, então verifiquei. Tem empresas como a BRF em Guarulhos, um dos ativos então desse fundo imobiliário, a BRF, tem a Globo lá no Rio de Janeiro, a Sky em Hortifruti Uba, não sei se vocês conhecem, mas é bem famoso aqui em São Paulo, o Açaí, e teve uma aquisição recente que foi um imóvel em Campinas por 29,5 milhões, que está alocado pela Fleury, entre outras empresas, outros ativos também, lá no site deles tem um portfólio gigantesco na qual eles administram. Próximo é expectativa de queda da Selic impulsiona os fundos imobiliários em 2026, então como já comentei, e as construtoras crescem acima do PIB da construção em 2025. Então alguns motivos do porquê que os fundos podem crescer, segundo alguns analistas, lembrando que os links das fontes vão estar aqui na descrição do vídeo. Para a XP, um perfil conservador deve seguir com os fundos imobiliários, os moderados já podem migrar para as incorporadoras, já que a demanda por crédito imobiliário poderá crescer. Eu também postei um vídeo comentando sobre o mercado imobiliário, aumentou a parte do teto do Minha Casa Minha Vida, deu uma correção, na verdade, né? Reajustou diante da inflação o valor total dos imóveis, tem também o SFH que aumentou de 1,5 para 2,25 milhões, a parte do financiamento total. Então acaba aqui sempre aumentando mais essa possibilidade de aprovar os financiamentos. Também a Selic caindo, então tem mais chances de diminuir as dívidas. Para o Santander, a aposta é clara nos fundos imobiliários de tijolos principalmente, então por exemplo os imóveis físicos como logística e shoppings. Já o Itaú, ele mantém a cautela, ele comentou que a Selic deve ficar em 12%, e aí já prefere então os fundos de papel atrelado ao CDI, continua essenciais para quem busca os dividendos, já que a maior entrega de dividendos é os fundos de papel, porém tem mais risco na minha opinião, e sim os de logística acaba sendo mais consolidado, né? Mas o de papel acaba entregando mais dividendos.
Os fundos de shoppings estão se destacando em 2026, então quais são os principais motivos? Esses fundos acabou valorizando, né, últimos 12 meses. O IFIX antes disso valorizou 18% e os de shopping subiu 25%. Os dois principais motivos, então, a vacância baixa, como já comentei antes, né, ou seja, poucos imóveis disponíveis, e também outro motivo, segundo a notícia, que são os atrasos de pagamento recuaram 4,3% em 2025, que é o menor nível já registrado. E quais fundos que está nesse segmento? Lembrando que não é recomendação, tá? Mas vale a pena a gente verificar, fazer uma possível análise. Então, VISC 11, XPML 11 e também HGBS 11 são um dos exemplos desses tipos de fundo neste segmento. Mudando um pouco sobre ações, então temos notícia que SpaceX de Elon Musk protocola pedido para a maior IPO da história, diz a agência. A SpaceX ela pode levantar 1,7 trilhão de dólares, a meta do IPO é levantar 75 bilhões de dólares. Vai entrar na Nasdaq 100, então vai ter maiores negociações, vai direto para a Nasdaq 100, direto já para a Nasdaq 100, que é as 100 maiores empresas, porém somente 5% estarão disponíveis ao mercado. Isso daí é um ponto importantíssimo, porque somente 5% da empresa vai ser negociada por meio de ações, tá? Então, assim, não é totalmente transparente no caso, porque somente 5% da empresa está em ações, não é toda a empresa, qualquer balanço dela é 5% somente nas ações. E a influência do Elon Musk é gigante, deve ter altas volatilidades, então, as ações. Primeiro, o ETF alavancado chega à bolsa e busca render 1,5 vezes a variação do Bitcoin. Então, para quem não sabe, ETF alavancado é proibido no Brasil diante que não pode ter os ETFs alavancados, né? Mas neste caso é permitido porque ele vai se expor ao índice internacional, então acaba ficando exposto a outro índice lá fora, então por isso acaba sendo permitido lançar aqui o ETF, mas vai ter muita volatilidade, né? 1,5 vezes a variação do Bitcoin, porque ela tem Bitcoin na sua carteira e também algumas opções, tá? Opções, então, tem grandes riscos, né, de ganhar dinheiro, aumentar bastante ou então perder a parte de alavancagem aí altíssima. O ticker é XBCI11, então caso vocês queiram verificar depois. Ele tem também o objetivo de distribuir dividendos mensais diante das opções, né? Ele tem o foco então nessa distribuição de dividendos, um ponto positivo, pelo menos então dividendos mensais, mas temos que ficar atentos sobre a oscilação da cota. O Ripple busca licença no Brasil e amplia estratégia, então saiu uma notícia aqui que o Brasil está como prioridade global para a Ripple, e aí acaba tentando, né, uma regulamentação aqui junto ao Banco Central, acaba sendo um ponto positivo, né, que se eles conseguirem a licença no nosso país, acaba aumentando mais a negociação da Ripple e acaba talvez podendo subir as ações, a cotação da ação. Hoje está em média de R$ 6,76. Eu me lembro que lá em 2022 estava em R$ 2,50 apenas. A empresa está lançando uma plataforma integrada para os bancos e também as fintechs que combina pagamentos internacionais, custódia de criptomoedas, corretagem e também ferramentas de tesouraria. Além também que a investida no Brasil ocorre por meio de rápidas aquisições e também do lançamento da stablecoin lastreada em dólar americano, que é a Ripple USD. Próxima notícia, Charles Schwab, gigante de 7 trilhões de dólares, anuncia Bitcoin e Ethereum para os investidores. Então, mais um meio de negociação para o Bitcoin, também Ethereum. Então, é uma notícia positiva, né, para quem tem o Bitcoin, por exemplo. Então, mais um meio de negociação acaba sendo relevante para o mercado porque então tem mais compra e venda e o preço do Bitcoin é baseado em oferta e demanda basicamente. E ultimamente, então, serviu muito para um termômetro geral da economia, né? Quando a economia está indo bem, acaba valorizando, quando não está bem, como os conflitos internacionais, acaba caindo, né? Então tem alguns analistas que comentou, se a guerra continuar, pode chegar a 50 mil dólares, ou então se resolver rápido, pode voltar aos 80 mil dólares, né? Hoje está praticamente 68.600, última vez que eu vi. Então tem essas altas oscilações diante do mercado internacional. Sobre os dividendos, agendas de abril, eu postei lá no meu Instagram, para quem não segue, já segue aí que essas notícias eu posto sempre no mesmo dia, ali umas 4 notícias lá no meu Instagram.
vou compartilhando tudo e depois eu junto tudo e comento aqui no canal em um único vídeo, comentando sobre mais informações, né, além dos Reels de 1 minuto, né? Então, basicamente é isso, vamos aqui aos dividendos. E também, para quem quer saber mais sobre um treinamento, eu tenho o meu próprio curso, né, um treinamento em 50 dias, na qual eu compartilho sobre renda fixa, renda variável, sobre mentalidade, temos também a parte de módulo de planejamento de aposentadoria, sucessão também, que às vezes um pequeno ajuste acaba diminuindo bastante o imposto, e é um valor, cara, muito barato, né, compensa demais, então qualquer ajuste que você for fazer já acaba pagando o curso, né. Vamos aqui à agenda de dividendos, então, mês de abril, temos o Banco Itaú, Banestes já passou no caso, né, dia 1º de abril, então os bancões aqui liderando, Itaúsa também, que é a holding, né, o Banco Itaú, entre outras empresas, temos Ambev também, JHSF está aqui, né, nessa relação. Outra imagem também, temos a Vivo, caso vocês queiram melhor, vocês pausem aqui o vídeo, né, para verificar certinho as informações. E lembrando que o Datacom é a data limite para você ter a posição para depois você receber na data de pagamento, né? Então, basicamente, por isso que está ali a Datacom, caso você for bem iniciante nesse ramo, né, de dividendos, então tem essa informação de Datacom. E última aqui, a Panvel, a Sabesp, Smartfit também, a TIM, tá? Então tem diversas empresas de ações, no caso, neste mês de abril, pagando dividendos. Basicamente esse foi o vídeo, se vocês curtiram, não se esqueça, deixa seu like, comenta aqui embaixo também se você gostou desse tipo de vídeo, né, um pouco mais longo, mas dando mais geral sobre as notícias no mercado na semana, né? Então vai ter diversos vídeos aqui para vocês. E também temos o nosso planejamento financeiro 360, caso vocês queiram analisar como que está o seu patrimônio e tudo mais, diante de uma plataforma, né? Então, por meio de um aplicativo, a gente puxa todos os dados via Open Finance. Caso você quiser fazer algum financiamento, a gente puxa em mais de 70 instituições, verifica onde que está o menor crédito para você. Isso daí é uma das opções, então, nossa plataforma de planejamento financeiro 360. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, abraço!